Olá, olá, pessoal! Iniciando aqui mais uma live de 5. Enquanto o pessoal não chega, vou falar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o jeito tradicional. Vou anotando aqui. Jeito tradicional, versus jeito inovador. Vamos lá, de emagrecer. Vão chegando aí. Tô preenchendo aqui para vocês. Fixar o comentário. Esse é o tema da nossa live. Meninas que estão chegando aí, obrigada. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos se organizando. Vou botar uma musiquinha aqui enquanto isso. Oi, oi, oi. Não sei se vocês escutam aí. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Essa live hoje tem um assunto top, vocês vão amar. Pegaram um chazinho aí? Vamos garantir o chazinho de vocês. Arrumar o cabelo aqui, ajeitar. Garantam o chá de vocês da nossa live de 5 pra gente conversar sobre esse assunto aí super importante. Guardar um pouquinho o pessoal chegar. Oi, Miriam. Tá me dando oizinho aqui. Lisete. Vão chegando aí, pessoal. Vão se acomodando. Guardar um pouquinho, pessoal. Elis tá entrando aí, obrigada. Vou reduzir um pouquinho aqui a nossa música. Botei uma música aqui para esperar um pouquinho o pessoal chegar. Já vou pausar ela. Peguem um chazinho de vocês, que o assunto de hoje tá excelente. Preparei um assunto super bacana para vocês, para falar dessas diferenças entre o jeito tradicional de emagrecer e o jeito inovador. Oi, Elis. Oi, oi, oi. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Gente, tem esse aviãozinho ali. Vocês podem clicar no aviãozinho e encaminhar essa live para mais pessoas, para as amigas de vocês que gostariam de assistir sobre esse assunto. Vocês também, cliquem nos coraçõezinhos, porque o próprio Instagram já envia para mais pessoas, convida mais pessoas para participar dessa live. Eu vou desligar aqui para a gente começar a conversar então sobre o assunto de hoje. Deixa eu pausar aqui, não sei se vocês conseguiram escutar muita coisa, mas acredito que sim. Então bora lá, vamos começar a falar desse assunto maravilhoso. Então assim, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para vocês, até foi uma enquete que eu fiz nos meus stories, deixa eu posicionar um pouquinho melhor aqui a minha câmera, que tá muito alta. Uma enquete que eu fiz nos stories ontem, ela tá rolando hoje ainda, e eu questionei o que vocês já fizeram para emagrecer. Então comentem aí, podem comentar aí, o que vocês já fizeram até hoje para emagrecer? Quais foram as alternativas que vocês já adotaram no processo de emagrecimento, para atingir o objetivo de emagrecimento de vocês? Então escrevam aí nos comentários, se vocês quiserem interagir aí comigo, coloquem aí. O que já foi feito? E do que já foi feito, o que realmente teve resultado? O que trouxe o resultado que vocês gostariam? As coisas que vocês fizeram para emagrecer, todas as coisas que vocês buscaram como alternativas, como terapias, tratamentos para o emagrecimento, o que realmente deu resultado, o que teve um efeito. E daquilo que teve efeito, o que teve um efeito a longo prazo? O que vocês armazenaram daquilo que aprenderam nessas diversas formas de buscar esse emagrecimento, nessas diversas alternativas que vocês buscaram, E eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui, mas disso tudo que a gente está falando, o que realmente fez efeito, mas fez um efeito a longo prazo. Zeloni tá aí, obrigada. Isso aí, vamos continuando aqui a nossa live. Peguem um chazinho de vocês e vamos conversar sobre esse assunto bem bacana hoje. Bom, gente, a gente conhece várias alternativas. Se vocês quiserem comentar aí as alternativas de vocês, podem escrever. A gente conhece várias alternativas, Shake, existe shake para emagrecimento,
a pessoa acaba substituindo uma refeição e tomando um shake, ou no café da manhã, no almoço ou na janta. Tem gente que acaba consumindo shake em todas as refeições, né? Eu não vou me deter aos detalhes de cada tipo de tratamento, de cada formato alternativo de emagrecer, porque não é o objetivo dessa live. Mas só pra gente listar aqui o que né, pode ser feito, ou o que já foi feito, pra gente entender melhor como isso funciona na prática, ok? Então falamos do shake, remédios, né? Eu acho que remédio é uma das coisas mais comuns em termos de alternativa para emagrecer. Então as pessoas buscam às vezes pela facilidade, é só tomar algo, né? Mas a gente tem que entender que não é o tomar algo, muito mais do que tomar algo é eu mudar comportamento, mas mais pra frente eu vou falando isso. Mas aí as pessoas buscam aquela alternativa de inserir algo, né? E não se libertar de algo, né? Precisa entender isso na nossa mente, é um processo muito complexo, mas que ao mesmo tempo a gente conversando e trazendo essa realidade para vocês vão entender que é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Então, é a facilidade, eu busco aquilo que for mais fácil, né? Então, eu inserir um medicamento é muito mais fácil do que eu me desfazer de hábitos. Outra questão, as dietas da moda, né? E aqui a gente poderia falar de N dietas, N tipos de dietas que a gente pode fazer, né? Tanto as dietas que foram modinhas no passado, dieta do ovo, a dieta da USP, né, que era conhecida como a dieta do ovo, a dieta das frutas, que foi a dieta de Beverly Hills, a dieta das proteínas, a dieta do Dr. Atkins, a dieta do Khan, entre N tipos de dietas, a dieta de só comer um determinado tipo de alimento. E aí eu questiono, né, isso aí vocês já fizeram, já experimentaram esse tipo de terapia, esse tipo de alternativa, de tratamento, né? E eu questiono de novo, fez efeito? Outra alternativa também, né, plástica. A maioria das pessoas acabam optando pela cirurgia plástica. Eu não sou contra a cirurgia plástica, mas eu entendo que é algo que está incomodando, que realmente é necessário fazer, de repente fez uma dieta, fez exercício, não obteve o resultado que esperava, e aí já tem um hábito saudável, já tem uma rotina saudável, faço uma plástica para só, né, completar aquilo que eu espero. Ok, tudo bem. Mas quando eu uso a plástica como uma única alternativa, sem mudança de hábito, sem outras estratégias que me levem a manter os resultados da cirurgia plástica, vocês não vão conseguir manter por muito tempo. Vocês até, dependendo do tipo de cirurgia que for fazer, isso até gera um certo resultado. Mas vocês acabam ganhando peso em outras partes do corpo. Você já deve ter observado, isso é muito comum. As pessoas estão com aquela barriga bem reta, mas em compensação ganhou na perna, ganhou no braço, ganhou no rosto, então acaba perdendo aquela cirurgia que fez, né? E a famosa bariátrica, né? Eu também não vou entrar em detalhes aqui da bariátrica, porque existe N alternativas. Dentro da cirurgia bariátrica, existem vários tipos de cirurgias bariátricas, né? E eu não vou entrar em detalhe nessa live, mas para vocês entenderem, sim, a bariátrica é uma alternativa. Sheila, tu é contra? Eu não sou contra, mas eu também não sou a favor. Eu respeito quem faça, eu tenho pacientes que já fizeram, tá? Eu respeito quem faça, mas eu entendo assim, ó. Eu uso uma frase que vocês podem não gostar do que eu vou dizer, mas eu digo com categoria. Se a bariátrica fosse no cérebro, ela seria muito efetiva. Se a gente pudesse abrir a nossa mente, né, e fazer umas costuras ali, né, uns ajustes, perfeito. Mas a bariátrica é no estômago. E não é o estômago que domina o nosso mecanismo de comer, principalmente por compulsão, é a nossa mente. Então vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Lia, Rosália, obrigada. Janaína, obrigada, gurias, por estarem aí comigo. Peguem um chazinho de vocês e vão bater papo aí nessa live que vai ser bem legal. Eu já comecei aqui, se vocês perderam alguma parte, depois voltem lá que vai ficar gravado. Bom, então como eu disse, alternativas a gente tem. Mas o que funciona dessas? Como eu disse, se nada disso for trabalhado as questões emocionais e mentais, o resultado ele pode acontecer sim, mas ele não vai ser efetivo. Então vou falar um pouquinho para vocês do jeito tradicional de emagrecer. O que é o jeito tradicional de emagrecer? Caracterizando rapidamente, o jeito tradicional de emagrecer está relacionado, se a gente fosse avaliar assim, não só essas questões que eu passei, mas assim, vamos supor que vocês procurem um profissional, um nutricionista para fazer um acompanhamento nutricional.
Qual é o jeito tradicional de levar, né, de induzir ou de manter esse tratamento, né, não me faltou agora a palavra, mas qual é o jeito tradicional de levar esse tratamento mesmo, né, de caminhar nesse tratamento? Através de uma dieta, né, e muitas vezes uma dieta restrita, uma dieta bastante restritiva, né, basicamente é isso. Aí a pessoa faz o acompanhamento, mantém o acompanhamento, e aí uma coisa muito comum nas dietas tradicionais, no jeito tradicional do processo de emagrecimento, é a dieta com dor. Chega aqui, que é esse negócio de dieta com dor? Que troço é esse? Gente, dieta com dor nada mais é do que uma dieta com restrição. O nosso cérebro, e aí se eu entrar nessa linha de pensamento agora, eu posso falar uma live inteira para você sobre isso, mas o nosso cérebro está sempre em busca de prazer e se afastando da dor. Esse é o mecanismo do nosso cérebro desde o tempo das cavernas e não vai ser diferente agora porque o nosso corpo, o nosso cérebrozinho não evoluiu. Ele continua pensando igual. Então o que acontece? Nós nos afastamos daquilo que nos traz dor. E quando eu falo da dieta com dor, eu falo daquela dieta restrita que tira aquilo que eu mais gosto, tira aquilo que me dá prazer. Então aquela dieta restritiva, ela é, né, popularmente conhecida como, na minha versão aqui, da maneira que eu coloco para vocês, como a dieta com dor, né? Aí o que acontece? Nós seguimos uma dieta restrita, né, bastante restrita, e nós vamos continuar com os mesmos hábitos e comportamentos. Porque o que a gente fez? A gente tem um plano alimentar para seguir, tá ali, a gente segue aquele plano alimentar, mas a gente não trabalha as questões mentais e emocionais. A gente só diz, isso eu tô falando de um tratamento, de uma condução do tratamento de um jeito tradicional, ok? Então eu digo pra pessoa, segue essa dieta, tá aqui o cardápio, tem que fazer, é assim que tem que ser feito, né? E na próxima consulta tu tem que voltar X quilos mais magra. Mais ou menos assim que funciona. Gente, eu não tô aqui fazendo julgamento da condução dos nutricionistas, como eles fazem. Cada um sabe o seu formato de atender, cada um sabe o seu método. Eu tô trazendo o que eu faço, né? Fazendo essas comparações do jeito tradicional, do jeito inovador, que é a maneira que eu trabalho, né? Tô mostrando isso pra vocês aqui, né? Então, assim, ó, cada profissional trabalha de uma forma e não vem aqui fazer julgamentos, mas eu venho mostrar como isso, vocês vão entender por que isso é tão diferente e por que realmente funciona. Bom, não há transformação da mente, porque tu não tá trabalhando a mente, tu não tá questionando se a pessoa gosta, deixa de gostar, o que ela quer fazer, o que ela quer da vida dela, o que tá por trás desse comer, o que tá por trás dessa compulsão por comida, dessa vontade desse descontrole na quantidade, descontrole no doce. Tu não tá questionando nesse jeito tradicional isso, tu não questiona isso. Tu simplesmente impõe, né, entre aspas, né, tu determina aquela dieta. Esse é o jeito tradicional. E aí, obviamente, a mente não se transforma. Como é que eu vou transformar uma mente se eu nem comecei a questionar o que está por trás daquilo? Então, eu preciso reconhecer esses pontos. E aí tem uma coisa muito importante do jeito tradicional de emagrecer, que sabe o que é? A pessoa, ela só se baseia na sua força de vontade. Tá aqui a dieta, tá aqui o teu treino. Faça. Ai, mas é muito difícil. Tenha força de vontade, faça. A força de vontade, ela é como um elástico bem fininho, gente. A gente tá lá puxando, 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 uma hora arrebenta. Então a força de vontade, ela é algo muito, muito sensível. A gente precisa entender que nós precisamos de uma vontade muito grande, de um porquê muito grande. Eu falo isso nessa live, em todas as outras eu estou sempre falando sobre isso. O nosso porquê, a nossa motivação, né? Por que vocês querem emagrecer? Ah, pra ficar linda. Me desculpa, isso não é motivo. Como assim, Sheila? Eu quero ficar linda, maravilhosa. Tem que ter algo por trás. Tem que ser forte. Eu quero ter saúde, eu quero poder viver muitos anos para cuidar dos meus filhos. Eu quero poder envelhecer bem, né? Eu quero ter uma aparência... Ah, aí você está falando, eu quero ter uma aparência melhor, mas por trás disso tem que ter coisas muito fortes e muito estruturadas para que vocês realmente se impulsionem. Porque simplesmente para entrar naquela calça 38, pode parecer importante, mas às vezes não é suficiente. Para algumas pessoas é.
Eu não tô dizendo que não é para todas. Mas às vezes aquela pessoa que já brigou muitas vezes, que já tentou todas essas coisas que eu comentei no início da live e não obteve resultado, é porque ela precisa de um porquê muito mais forte. Que ela tá batendo pino ali e talvez ela nem queira tanto assim. Ela tá indo mais porque a sociedade impôs que nós sejamos magras, lindas e esbeltas. Ela tá indo mais pela opinião da outra pessoa, ela tá indo mais porque a família não concorda que ela esteja acima do peso, a família se preocupa com a saúde dela, mas ela não tá preocupada com isso. Então, quando o seu porquê não for forte o suficiente, tu não sai de onde tu tá. E não adianta, agora, se o teu porquê for forte o suficiente, posso te garantir que todas as coisas que eu listei antes, né, shake, remédio, tudo vai funcionar. Porque o teu porquê é forte, tu vai juntar tudo isso, vai dar resultado, vai. Mas eu não aconselho fazer isso também, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Então, se basear nessa força de vontade que, ó, arrebenta muito fácil, não ajuda, tá? Ou ajuda por muito pouco tempo. Aí o que acontece? Aí a pessoa começa a cometer furinhos, jacadas. Pra quem não conhece o termo jacadas, é enfiar o pé na jaca mesmo, né? A gente chama de jacar, né? Um termo que foi se criado dentro da área do emagrecimento, o jacar, enfiar o pé na jaca. Então a pessoa comete essas jacadas, esses furos, né? E por quê? Porque ela não sabe como controlar a ansiedade e compulsão. E se ela não aprender a controlar a sua ansiedade e compulsão, ela não consegue manter o emagrecimento. Olha como é importante isso. Então o que adianta eu ter a dieta mais linda? E gente, vamos falar sério. Dieta vocês podem até, apesar de eu não ter muito, porque é muito bloqueado nesse sentido, porque dieta, abre parênteses, é algo, né, plano alimentar, prescrição alimentar é algo exclusivo do profissional nutricionista. Então, se tem outro profissional prescrevendo, aí tá errado. O nutricionista é o único responsável, né, por estar prescrevendo alimentação, é o profissional capacitado para isso é lei, tá? Então, a pessoa não, ela tem aquela dieta, ela tem aquele padrão, ela não precisava de repente nem ir na nutricionista, ela pega na internet. Então, para vocês entenderem, não é simplesmente ter um cardápio. Claro que o cardápio, existem cardápios e cardápios, tá? Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é preciso que a gente entenda que vai além. Eu preciso aprender a controlar a compulsão, eu preciso entender o que é ansiedade, eu preciso saber os meus sabotadores. E aí, esse é o outro ponto que eu trago para vocês. Numa dieta tradicional, num jeito tradicional de emagrecer, vocês não conhecem os sabotadores de vocês. E os sabotadores são aqueles diabinhos, anjinhos diabinhos, né? São aqueles diabinhos que ficam, né, fazendo vocês se sabotarem, fazendo vocês se boicotarem. É aquela frasezinha assim, ó. Ah, mas só hoje não tem problema. Ah, mas só hoje eu vou faltar na academia, amanhã eu volto. Ah, mas só mais um pedaço? Não dá nada, eu já tô fazendo tudo tão certinho. É aquele diabinho aqui, ó, no ouvido de vocês, incomodando. E, na verdade, é uma forma de não merecimento, já falei isso. Muitas vezes, inconscientemente. Eu tô falando, existem sabotadores conscientes, mas existem sabotadores inconscientes. E eu não tô falando de sabotadores externos, tá? Sabotadores internos. Às vezes a gente diz que o marido é o nosso principal sabotador, né? Ah, porque meu marido não me ajuda, me traz um lanche no fim da tarde, meu marido acaba trazendo doce pra mim, meu marido traz um bombom e não sei o quê, me convida pra jantar, convida os amigos pra vir fazer churrasco aqui em casa, e como que eu vou dizer não, e aí eu como? Eu estou falando de sabotadores internos, que são os piores. Porque os sabotadores internos a gente precisa bloquear, aprender a bloquear. Bom, aí, nessa situação de não saber quem são os nossos sabotadores, o que a gente vai fazer? Viver no efeito sanfona. Eu não sei, eu não reconheço, eu não sei o que é. Faço dieta, começo, dura uma semana, 2, 3. No final do mês eu desisto. No outro mês eu já engordei tudo de novo. E aí eu vou buscar outra alternativa, porque aquela não deu certo. Ah, não. Ah, e aquela nutricionista lá não era boa. Não, ela era péssima. Não gostei da dieta dela. Verdade, não, o problema não era a nutricionista, né, gente? O problema não é a nutricionista. O problema é a gente, essa relação que a gente tem com a comida. Por isso que é importante. Não estou falando mal, Deus o livre, minhas colegas maravilhosas. Não é essa a questão. O problema não é. A gente tem que aprender o que é autorresponsabilidade. E a gente joga no profissional. Como se o profissional fosse, né, a pessoa que vai fazer a gente emagrecer. Na verdade, o profissional, né, e dentro desse processo inovador que eu trago para vocês conhecer hoje, o que a gente faz é lançar para vocês as perguntas certas, porque as respostas não estão comigo, estão com vocês.
E aí vocês começam a se descobrirem, se autoconhecerem e trazerem esse autoconhecimento para dentro do processo. E aí ele flui de uma maneira muito tranquila, né? E o resultado no final se mantém. Outra coisa, aí lá no jeito tradicional, não perde peso, aí das duas uma, ou leva uma bronca, né? Como assim tu não emagreceu? Tu não seguiu a dieta que eu te dei? Né? Ou então, não te preocupa, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E deixa por isso mesmo. E o que acontece no final do tratamento, né? Tu atingiu o teu peso, chegou lá no teu peso, né? Ah, tá ótimo, cheguei lá no peso que eu gostaria de ter, mas a cabeça não mudou. Então, assim, os primeiros momentos, tá, tô ótima, tô linda, tô perfeita, compra roupa, gasta, posta foto de biquíni, tô me achando a gostosa do pedaço. E aí, assim, eu me acho tão empoderada que aí eu começo a esquecer do resto. Eu começo, né, me achar linda, maravilhosa, mas eu esqueço que esses hábitos, eles precisam ser mantidos. E se eu não trabalhei a minha mente, eu não consigo manter esses novos hábitos. Eu digo assim, ó, ontem comentei com uma das minhas clientes dos meus protocolos, né? Nos meus protocolos eu sempre estou inserindo o processo de coaching, de psicologia positiva junto. E aí eu comentei com ela que os nossos hábitos, aquilo que já está na nossa cabeça, né? Aqueles hábitos enraizados, aqueles comportamentos que a gente não consegue se livrar, é como se fosse, imagine como se fosse uma corda muito grossa. Aquelas cordas de navio, um troço assim muito grosso, muito forte, né? Muito estruturado. E os nossos novos hábitos, os nossos novos comportamentos, eles são como um barbante. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais forte? A corda grossa ou o barbante? Bom, Sheila, então é muito difícil, né? Esses novos hábitos a manter, se tu não trabalhar, não praticar, não fazer assim, ó, com uma frequência muito grande, ele não vai virar essa corda grossa nunca. Então não adianta fazer uma vez. Ah, hoje eu pratico exercício, a partir de amanhã eu tô morrendo de amores pelo treino. Não, né, gente? Não funciona dessa forma. Eu preciso fazer com que isso comece a criar assim, ó. Hoje eu fiz um barbante, amanhã eu faço outro, amanhã eu faço outro, amanhã eu faço outro. Daqui a pouco esse barbante, ele já não é mais barbante, ele é uma corda grossa. Eu estou criando uma corda grossa. Mas eu preciso, a cada novo hábito, praticando, até ele virar uma corda grossa. O pessoal entrou aí, tem mais pessoas aí participando, Marmitaria, a Luambos tá aí, que vai fazer uma live comigo nos próximos dias. Ai, que linda, Vanessa, tu tá aí, amada. Que legal. Obrigada, Vanessa Goulart. Eu vejo os sobrenomes de vocês ali, mas alguns nomes eu me lembro, tá? Então, dando continuidade aí, como eu disse pra vocês. Então, vocês não estruturaram, não fizeram aquele barbante virar corda, não mudaram a mente, o que acontece? O risco de reganho de peso. Né? O nome é meio estranho, reganho de peso, mas é isso que a gente fala mesmo. Normalmente a pessoa que emagrece do jeito tradicional, ela tem no mínimo 50% de chance de um ano ter recuperado peso. Isso é grave, gente. Isso é muito grave. Porque ninguém merece ser feito sanfona. Às vezes é mais fácil ficar acima do peso, né? Desde que com saúde, óbvio, do que ficar nesse emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então pensem nisso, tá? Então vamos falar um pouquinho do jeito inovador, né? Eu falei até agora do jeito tradicional de emagrecer. O que diferencia então esse jeito inovador, né? A Lu colocou os olhinhos ali, Lu ambos. O que é esse jeito inovador então? Enquanto vocês vão se organizando, vocês estão com o chazinho de vocês, tá secando a garganta aqui. Então, gente, o jeito inovador, ele tá baseado na mudança do comportamento. Quando a gente muda hábito, muda comportamento, muda a cabeça, a gente vai desenvolver, a gente vai trazer um processo de emagrecimento leve. Esse é o termo. A gente fala tanto de leveza, né? Ter menos peso para se sentir leve, mas o nosso emocional tem que ficar leve. As coisas têm que ser assim, ó, simples, né? A gente dificulta demais. Então, quando eu vejo as gurias, agora eu tô em andamento com o desafio Slim, né? As gurias do desafio Slim, antes era tão difícil, hoje parece que as coisas fluem. Eu consigo ver, assim, o comer saudável como algo natural. Por quê? Porque elas estão trabalhando a cabeça, elas não estão lá só escolhendo que esse alimento é bom, esse é ruim, tá tudo certo. É muito mais que isso. Vai muito além e por isso que funciona. Então aqui entra o que eu disse para vocês antes, a dieta sem dor, né? Aqui entra uma dieta sem dor, por quê?
O cliente, aquela pessoa que vem buscar o tratamento, ela tem o poder de escolher. Ela escolhe a quantidade que ela vai comer, ela escolhe o que ela vai comer, ou o que ela vai evitar comer, ou o que ela vai reduzir o consumo. Esse é um dos grandes segredos. Tu dá para a pessoa a flexibilidade e a liberdade das próprias decisões. Quando a gente impõe, e eu já falei isso, não me lembro quando, mas se eu não falei, vai entrar, não falei ainda, vai entrar isso no momento detox dos próximos dias, já está gravado, falando sobre essa reatância psicológica, né, que a gente acaba reagindo de forma negativa. A pessoa vem e te diz, faça. E aí, numa defesa do teu cérebro de perder, ele está preocupado em perder a sua liberdade, ele não faz ou faz o contrário. Vocês já passaram por isso. Eu já passei por isso, vocês também. Sabe aquela coisa, o médico manda tomar o remédio e não faz? A nutricionista diz pra fazer dieta e não faz? O educador físico diz pra tu fazer o treino, tu gazeia o treino durante todo o tempo que tá na academia, faz mal e porcamente. Por quê? Porque tu foi imposto, né? Tu foi, entre aspas, né? O teu cérebro entendeu que aquilo foi uma obrigação, tu tá sendo, né, obrigado. Agora, quando tu chega e diz assim, e eu sou categórica, né, de fazer, eu sou a primeira a fazer isso, eu chego na academia e diz assim, tá aqui teu treino, não, olha só, vamos melhorar esse treino aí, porque não é bem assim a coisa, né, metida pra caramba, né. As gurias, né, que já fizeram, já foram minhas instrutoras, sabem, os guris também sabem, eu sempre faço, eu sou muito cri-cri. Então assim, não, olha só, dá pra melhorar isso aqui, dá pra melhorar. Mas por quê? Porque eu sei que se eu fizer, né, seguir um treino adaptado a mim, ao meu prazer, eu vou manter esse treino. Agora, se me colocarem, me empurrarem goela abaixo um troço que eu não gosto, eu já vou ficar, não sei se eu vou fazer mal feito. Então eu acho que isso é importante, essa participação do cliente nos seus processos. E não é só na alimentação, em tudo, em todas as escolhas, né? E aí entra o pulo do gato, né? A chave mestre, que é o quê? Os exercícios mentais. Sheila, o que esse troço aí, o que esse exercício mental aí que tu tá falando? Exercícios mentais, se vocês quiserem descobrir mais, vocês vão ter que entrar nos meus desafios, participar dos meus protocolos, entrar no grupo Mente Fit, que já abriu as inscrições, está aí, né, com as inscrições ainda abertas, que deve começar sem ser na próxima semana, na outra, tudo isso. Mas para vocês entenderem, quando a gente faz exercícios mentais que trabalhem essas questões de mentalizar o nosso futuro, de pensar nessas questões de ansiedade, de compulsão, quando eu consigo fazer essas neuroassociações, que eu também não vou entrar em detalhe, é um termo muito complexo, mas eu começo a fazer neuroassociações entre prazer e dor, aí sim eu consigo levar o meu processo ao sucesso. Eu consigo levar esse processo ao sucesso, ok? E aí, assim, esses exercícios mentais é que vão facilitar que tu siga uma dieta, que em momento nenhum a gente fala que a pessoa não vai seguir alimentação nenhuma. Eu vou dizer pra vocês uma coisa que vocês talvez não saibam, mas eu tenho vários pacientes que não seguem dieta. Nenhuma. E emagrecem. Tá? Por quê? Porque a gente reestrutura situações e regras. A gente não entra em detalhes de plano alimentar, almoço, café, janta, não tem isso. Há alguns casos, mas eu sempre deixo livre. A pessoa quer um plano alimentar, eu faço. A pessoa não quer, não precisa. Dentro dos meus protocolos é assim que funciona, né? Obviamente, dentro dos desafios eu não dou dieta, porque é um desafio em grupo, não tem isso, não tem uma dieta específica, não tem como ter, né? Até porque o meu próprio conselho ele me poda nesse sentido. Como é que eu faria uma dieta em comum para todos? Não tem como. Então, ele se dá orientações. Mas dentro do atendimento individualizado, que são os protocolos, o protocolo Gold e o protocolo Diamond, que eu trabalho, vocês podem ver mais ali nos destaques do meu feed, entra lá no meu perfil, nos destaques tem o cardápio. Aí vocês vão conhecer um por um. Então, quando eu penso, né, nessa questão de alimentação, eu posso direcionar para um cardápio, para um plano alimentar ou não. E tá tudo bem. Mas, quando eu trabalho exercícios mentais, eu estou me direcionando para aprender a comer melhor e a praticar exercício. Porque eu tô mudando a minha cabeça. Eu tô vendo de outro ângulo, tá? Bom, os erros vão acontecer. Como assim, Sheila? Eu vou errar, mas eu tô fazendo um processo na minha cabeça. Gente, processo de transformação mental
autoconhecimento, emagrecimento, ele não é e nunca será um processo linear. O que é um linear? Ponto A, ponto B, passa uma linha reta. Não existe isso. Ponto A, ponto B, a linha aqui assim, ó. É assim a linha. É assim que acontece. A gente tem altos, baixos e tá tudo certo. E tá tudo certo. O legal é a pessoa nesses altos e baixos se descobrir, se reconhecer, se transformar e quando ela termina, ela ser uma pessoa transformada, ser uma pessoa diferente. Aí, mesmo que ela ainda não tenha chegado ao seu objetivo de peso, ela tem toda a capacidade, todas as ferramentas para se manter dali para frente. Ó, tem mais gente entrando aqui, Renata, entrou um monte de gente. Pessoal, não consigo ler tudo aqui, tá? Só vou ver aqui da Lu. Fiz bobagem aqui. Da Lu. As tuas orientações quando iniciei contigo, sem plano mirabolante, trabalhando com a minha realidade, me fez emagrecer quase 8 quilos. Isso aí. A Lu emagreceu um monte mesmo. Depois ela vai contar da história dela na próxima live que a gente vai fazer, que vai ser semana que vem. Então vocês assistam aí a live de 5 com a Luciane Ambos, da Marmitaria Guaí. Então, gente, os erros vão acontecer, isso é óbvio. A gente vai passar por os processos assim de altos e baixos. De repente eu me propus a tal coisa, mas não cumpri com exatidão. Durante essa semana não atingi, não consegui cumprir a minha meta 100%, mas eu consegui 80%, tá tudo certo. É melhor do que zero, não é? E às vezes lá no jeito tradicional, tu não consegue nem atingir 50% numa mesma semana, porque tu tá fadado àquele cardápio, aquela estrutura de alimentação única, né? Que vai te gerar dor. Vocês viram como é um ciclo? Uma coisa junto à outra? Então, aí a pessoa... Mas você sabe por que as pessoas erram? Porque talvez elas não estejam realizando... É que elas não erram porque elas enfiaram o pé na jaca. Mas elas erram porque elas não estão fazendo os exercícios mentais. Olha que importante isso. Então a gente começa a trabalhar essa cabecinha assim para ela melhorar e conseguir ver o mundo de outro ângulo, de forma diferente. E aí no processo inovador, a gente reconhece os nossos sabotadores, como eu disse, né? A gente passa a não se boicotar mais. Então o diabinho assim, a gente explode com ele, muito fácil falar, né? A gente dá uma explodida nele aqui, sai fora, deixa só o anjinho falar, sai fora. A gente consegue trazer essa força para dizer assim, só um pouquinho não. Chega, eu tô cansado disso, eu tô cansado de procurar várias e várias alternativas. A gente tem uma força tão grande que a gente consegue dizer assim, chega, não quero, né? Eu não vou dizer pra vocês que vocês nunca mais vão comer coisas que não sejam saudáveis, pelo amor de Deus, eu sou a primeira pessoa a falar isso, vocês não vão pensar que a minha vida toda é 100%, né? A Sheila só come coisas 100% saudáveis, não. Eu tenho meus momentos de prazeres alimentares, sim, né? Até porque eu não fui a vida toda nutricionista. Até eu comecei a ser nutricionista com 17 anos, né? A partir dali eu entrei na faculdade, entrei com 17 anos na faculdade. A partir dali eu comecei a ter uma visão diferente. Eu brinco que eu sempre fui nutri, porque eu sempre gostei dessas coisas de alimentação saudável. E na minha casa sempre tinha esses cuidados, assim. Mas a partir dali, né, no momento que eu pisei na faculdade, que eu posso considerar que eu comecei a me tornar nutricionista. E antes disso, tudo que eu aprendi, todos os hábitos. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. E eu posso garantir que a minha vida mudou mais, eu mudei mais enquanto pessoa, enquanto ser humano, e também com as minhas relações alimentares no momento que eu fiz a formação em coach de emagrecimento. Aí eu comecei a entender muito mais da minha cabeça e posso garantir às vezes assim, nesse lado mental e emocional, eu aprendi muito e estou aprendendo ainda, porque eu estou sempre buscando esses cursos, essas informações, essas formações, mas o que a faculdade não me ensinou, né? Então, vivendo na prática, né? Esse ano, em dezembro, eu completo 19 anos de formada. Então, vivendo na prática com o paciente, com essas angústias, os seus medos, os seus problemas, os seus desejos, vivendo isso na prática e aprendendo através de formações novas, como eu tenho feito, agora eu estou fazendo 2 formações em Mindful Eating e também Comer Intuitivo, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, tá? E aí aí eu reconheço meus sabotadores, como eu disse, e eu passo a tiro o diabinho de cá, né? Não quero mais ele. E aí o que acontece quando vocês não perdem peso? Não gosto de perder, né? Ou quando vocês não emagrecem? Aí a pessoa lá, no jeito tradicional, não emagreceu. Como que tu não emagreceu? Ou então, não, tá tudo bem. Volta semana que vem mais magro. Não. Aqui nesse processo inovador,
a gente busca as respostas. A gente tenta entender o que aconteceu nesse caminho que te impediu de ter, né, de atingir aquela meta daquela quinzena, daquela semana. Os meus processos normalmente são quinzenais, eu não gosto de trabalhar com processo semanal. Então, o que aconteceu naquela quinzena, né, que te trouxe ou que te barrou, né, o que te impediu, qual foi o obstáculo que não fez com que tu chegasse? Aí tu começa a desenvolver mais autorresponsabilidade ainda e mais consciência, porque tu começa a te observar. Aí na semana seguinte, na quinzena seguinte, tu sabendo disso, tu já te policia. Ah, mas eu fiz isso na outra e deu errado. Eu não consegui atingir o objetivo que eu queria. Então agora eu já sei, porque lá no atendimento a gente conseguiu montar estratégias para ti poder passar por cima daquele obstáculo. Tu já conhece ele, tu sabe como ele é. Tu vai errar de novo? Não tem como. Se tu souber a estrutura certa. E aí, assim, a Sheila que disse. Não é a Sheila que diz. Como eu já disse pra vocês, as respostas estão aí dentro dessas cabecinhas lindas. Não é dentro da minha. Eu tenho as ferramentas? Tenho. Tenho conhecimento? Tenho, né, estudo pra isso? Sim. Mas as respostas estão dentro de vocês. A mim cabe fazer as perguntas certas. E aí, né, trazendo essa consciência e responsabilidade, o que vai acontecer no final do processo? Vocês vão ter resultado. Vocês vão ter uma mente transformada com novos hábitos. E aí, o mais importante, novos hábitos enraizados. Lá, aquela corda bem fortinha. Aquele barbante, muitas vezes, né, construído, virou uma corda forte, sustentada pela cabeça de vocês. Aí vocês conseguem, então, formar essa conexão neural, né, estabelecer essa conexão neural, os termos são meio técnicos, né? E o que vai acontecer? Vocês mantêm os resultados. E sejam felizes, poderosas e lindas, né? E aí, vocês vão ter esse beabá, né? Vocês vão ter esse alfabeto do emagrecimento. E o que eu sempre digo, perdeu a linha, tá lá, volta, tu já tem o caminho. Então, o que a gente ensina dentro desses protocolos, quando a gente trabalha com a questão mudança comportamental, a gente dá as estratégias, né? A gente ensina essa pessoa a pescar. Como eu já disse aqui, o coaching é como um processo de... Imaginem uma ilha, vocês estão numa ilha e vocês querem ir para outra, melhor, com mais possibilidades. E aí vocês estão nessa, eu quero ir para aquela. Então vocês vão embarcar num barquinho, né? Vocês vão entrar num barquinho, embarcar num barquinho, né? Meio estranho. Entrar num barquinho, né? E aí, o que é o coach, né? O profissional coach? Nós somos o barco. Quem rema é vocês. Vocês estão em cima do barco aqui, ó. Tô só ajudando, mas quem rema é vocês. Vamos embora. Vai remando aí em cima, tá tudo certo aqui embaixo, né? E é isso que a gente faz para chegar no outro lado. E como eu disse, vocês vão enfrentar tempestades? Vão. Talvez tenha uma tormenta lá no meio desse mar, desse rio, de uma ilha a outra. Sim. Vão ter problemas? Sim. Vão ter obstáculos? Também. Talvez apareça um tubarão no meio do caminho? Sim, também. E qual o papel do profissional? Te auxiliar. Porque muitas vezes, e eu vou dizer com categoria, sozinho a gente não dá conta. Não estou dizendo que você não tem essa capacidade, pode ser, tem pessoas que sozinha conseguem. Já vi casos de sucesso de pessoas que foram lá, cuidaram da alimentação, fizeram exercício sozinhos, nem academia, foram pra rua, caminharam e emagreceram. Mas quando a gente estrutura... Agora, não sei se essas pessoas conseguiram manter o peso, tá? Isso é importante. Quando a gente tem um apoio, alguém que tá ali pra segurar na tua mão e dizer assim, eu tô contigo, vamos junto, né? Pra ser o teu melhor amigo ali, né? E te mostrar a realidade. Eu vou combinar que o melhor amigo não é pra estar ali passando a mão na tua cabeça e dizer como tu é linda, amiga, é pra te dar nos dedos mesmo, né? Então esse é o processo, é a pessoa que tá ali te botando na realidade, te dando a real, te mostrando pra onde tu tem que ir com categoria, né? Sem julgamentos, mais importante é isso, sem julgamentos. Então essa é a diferença que eu trago pra vocês, né? Então essa diferença entre o jeito tradicional de emagrecer e o jeito inovador. Conseguiram captar essa importância, gente? Conseguiram captar a diferença e quanto isso pode ser revelador, quanto isso pode ser transformador quando a gente começa a trabalhar a questão mental? Eu vou abrir espaço aí para as perguntas. Rosana entrou agora aí.
Vou abrir o espaço para as perguntas, né? Gente, eu falo pra caramba. Eu olhei agora que, meu Deus, eu achei que eu tinha falado 20 minutos, então já falei 40. A pessoa quando fala isso, sempre tagarela, agora não vai ser diferente. Né? Fazendo live só mais tagarela ainda. Tomar meu chá, quero perguntas, vamos lá. Enquanto vocês vão formulando aí perguntas, tá? Deixa eu falar pra vocês então um pouquinho do Mente Fit, que eu comentei ali no início da live. Então, pessoal, a Rosana colocou saudades, Sheila. Saudades, Rosana, também, de ti, da Evelyn. Beijo nas meninas, da Aline. Quando a gente coloca... quando a gente pensa num processo de emagrecimento, eu costumo dizer assim, trabalho muito, né, com a questão, com os protocolos. Os protocolos, para quem não entende, são individuais, tá? É um tratamento individual. E dentro dos meus serviços, dos meus produtos, então eu tenho a unidade Gold, né, e a unidade Diamond, que é o protocolo individual, certo? E eu tenho desafio Slim, que é o que está acontecendo agora no momento, que é o desafio de 21 dias de emagrecimento online pelo WhatsApp. O desafio Butterfly, que acabou a primeira edição mês passado e foi um sucesso, né? O Butterfly é um desafio de 30 dias, todos são de emagrecimento, tá, gente? Só que o Butterfly, o desafio Slim já tem essa pegada de mudança de mente, mas o Butterfly, ele é mais intenso. Eu trabalho direto com inteligência emocional, coach, psicologia positiva, dentro desse processo online, através de grupo no WhatsApp. Agora, evoluindo, né, tô fazendo uma evolução para vocês. O desafio Slim, ele é o mais básico, mas ele já faz o jeito inovador, ele já traz o jeito inovador. O desafio Butterfly, que ele intensifica mais ainda a questão desse autoconhecimento. E evoluindo um pouco mais, a gente entra no Mente Fit, que é o grupo de emagrecimento que está aberto agora. Qual é o formato do Mente Fit? O Mente Fit, ele não é um grupo de WhatsApp. Ele é um grupo com encontros semanais, tá? Então, ele tem encontros uma vez por semana em grupo. Antes, eu já estou entrando, essa vai ser a 7ª edição. Até a 5ª edição ele foi presencial, mas como entrou a pandemia, não consegui mais fazer presencial, né? Com todos esses protocolos aí que foram adotados, né? De isolamento e tal. O Mente Fit 6.0 foi online e o Mente Fit 7.0 também será online. Então ele vai ter um encontro por semana, uma vez por semana nós vamos nos encontrar com uma duração de 1h30, tá? Um encontro de 1h30 via Meet, né? Google Meet, a gente se encontra ali nessa plataforma e ali a gente cria estratégias, né? Orientações alimentares, passa todo o conhecimento que vocês precisam. A gente desenvolve dentro dessa sessão as ferramentas de coaching. Então, sempre tem uma ferramenta para trabalhar as questões emocionais de vocês, né? E com isso a gente faz um grupo com 8 encontros, né? Também, o objetivo principal, como eu disse, é o emagrecimento, mas é como se fossem os protocolos individuais, só que em grupo. E é online. Os protocolos, tá, individuais, eles podem ser presencial ou online. O pessoal, às vezes, no individual, prefere o presencial, mas eu faço online também, atendo pessoas de qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Então, o que é importante? O Mente Fit, ele é como se fosse os protocolos individuais, com a mesma estratégia, no entanto, eu não tenho como dar o direcionamento individual. Para isso, ele acontece em grupo. Mas o que eu penso do grupo, tá, gente? Eu gosto muito de trabalhar com grupos, porque os grupos são incentivadores. Se tem alguém aí dos grupos, dos desafios, pode comentar. Porque a gente se apoia naquela outra pessoa, a gente modelar no sentido de copiar positivamente, não é imitar. Eu me inspiro. É inspirador, né, a história da colega ali do lado. Olha o que ela fez, olha o que ela tá fazendo. Poxa, ela tá fazendo isso, cara, como é que eu não pensei nessa ideia, vou fazer igual. Então essa coisa do grupo acaba sendo muito motivacional, né? Então fica aí a dica para vocês, né, participarem do Mente Fit. As inscrições estão abertas. Eu ainda não defini o dia da semana que ele vai ocorrer, mas será ou terças ou quintas a partir da semana do dia 19 de outubro, tá? Então, tem só o restinho dessa semana e a outra semana para fazer a aquisição.
Na próxima semana eu estarei fazendo uma live só falando sobre isso, tá? Essa live não vai ser no Instagram, essa live vai ser no meu canal do YouTube, tá? Então provavelmente vai ser na quarta ou na quinta-feira da semana que vem, mais provável que seja na quarta ou na sexta da semana que vem, porque na quinta tem essa live aqui já, tá? E aí eu vou mandar o convite para vocês, vai estar publicado aqui no meu perfil do Instagram, vou colocar lá no WhatsApp para vocês entrarem e conhecer um pouco mais a fundo o que é o Mente Fit. E ali eu vou trazer um tema também, falando um pouquinho mais sobre esse assunto que eu trouxe hoje para vocês, para discorrer um pouco mais a questão do jeito inovador de emagrecer, certo? Gente, eu vou trazer aqui uma pequena promoção para vocês, né? Quem tiver na live agora, tá? Vocês têm agora 17h48 no meu relógio. Quem entrar até as 18, quem me chamar no WhatsApp até as 18h30, 6h30 da tarde, ou seja, vocês têm 50 minutos para isso, eu ainda mantenho o valor do Mente Fit do primeiro lote, que ele já não tá mais. Eu vou retroceder esse valor do primeiro lote somente para as pessoas que estão aqui na live até as 18h30. Ah, quero saber mais a respeito, me chama no WhatsApp. Qual é o teu WhatsApp, Sheila? Entra no link da bio aqui. Vocês vão entrar no Linktree, aquele linkzinho lá da minha bio é o Linktree. Lá vocês vão ter assim, ó, quero me inscrever no Mente Fit. Cliquem ali, vai direcionar para o meu WhatsApp e ali eu vou passar todas as informações para vocês com o preço de primeiro lote e já não está mais. Eu já estou vendendo o segundo lote. Isso é específico para vocês que estão aqui nessa live. Então tem que dizer assim, ó, eu tava na live hoje, participei da tua live hoje e eu quero me inscrever no Mente Fit. Então vocês vão ter que colocar isso, né, até às 6h30. Depois das 6h30, né, eu encerro esse valor e já entra pro valor de segundo lote. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem uma carinha aqui. Não. Às vezes aparecem umas coisas aqui que a gente não conhece muito. Ninguém tem perguntas para hoje? Eu falei tanto. Esclareci tantas coisas que não foi necessário colocar perguntas. Quero agradecer a participação aí de todos vocês aqui na live, tá? Agradecer mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, tá? Espero que vocês possam participar comigo da próxima live, então, lá no canal do YouTube. Essa live ainda não defini o horário, mas em seguida eu já defino. Até amanhã, provavelmente, eu já tenho a definição do horário que eu vou fazer essa live, do dia certinho, tá? E aí vocês convidem as amigas para participar. Esse Mente Fit, ele também tem vagas limitadas e ele não é a mesma quantidade de vagas dos desafios. Eu não tenho como fazer, eu preciso dar atenção para as pessoas. Então, são grupos bem pequenos. Eu já tenho inscritos, então se vocês querem garantir a vaga de vocês, corram lá, me chamem, garantam com um preço menor até as 18h30 de hoje. Certo, pessoal? Vou agradecer a presença de vocês aí, agradecendo muito de coração, gratidão, gratidão, gratidão pela participação de vocês hoje. E fica aí o convite para vocês, né, continuarem me seguindo aqui. Semana que vem, a Live de 5 vai falar um pouquinho mais sobre marmitas saudáveis, né? Sobre alimentação aí voltada aí para as marmitas, né? Então a gente vai ter uma surpresinha aí com a Luciane Ambos que vai participar conosco, certo? Então não percam a próxima live e não deixem de assistir a minha live que eu vou fazer lá no meu canal do YouTube. E se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, né? Tem muito vídeo lá, muito mais do que aqui no Instagram. Então corram lá para ver o meu canal, porque lá tem quase todos os vídeos dos programas que eu faço na TV Costa Doce, Nutri News e Transformação. Certo, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Bom final de semana. Tchau, tchau!